Olá galera, meu nome é Nathan Brito e essa é a 8ª aula do curso de Linux.org. Hoje a gente vai aprender sobre manipulação de arquivos e diretórios, tá? A gente vai aprender o comando touch, o comando cp, o comando mv, o comando mkdir, ok? E o rm e o rmdir. Então vamos lá. O primeiro comando que a gente vai falar é o comando touch. Touch. Beleza? O comando touch ele serve para atualizar a data de modificação de um arquivo, tá? Só que quando esse arquivo ele não existe, ele é criado. Então isso é uma ideia interessante porque isso pode cair num concurso como uma forma de pegadinha, tá? Vamos aqui ver um exemplo prático, um exemplo prático aquilo que eu estou falando. Vamos criar um arquivo aqui, arquivo1.txt. Então, eu tenho ali o arquivo 1.txt. Desculpe, ls-l, né? A gente já aprendeu sobre essa opção aqui do ls. Caso você não esteja entendendo, você precisa assistir as outras aulas lá, tá ok? Então, com ls-l, nós podemos ver aqui a data de modificação do meu arquivo. No caso, como ele não foi modificado, né? Aqui está a data de criação, né? Porque ele não foi modificado ainda. Se eu der um Alt aqui, novamente nesse arquivo 1.txt, quer ver? Deixa eu dar uma pausa aqui na aula, deixar passar pelo menos 1 minuto. Pronto, eu deixei passar aqui alguns minutos para que você possa perceber a diferença. Então, pode perceber aqui que a data de modificação dele era 19 de outubro, às 10h29. Dando um touch novamente aqui, você pode perceber que ele muda a data de atualização ali do arquivo 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou te falar aqui na aula que o touch cria arquivos, mas na verdade a função principal dele é atualizar a data de modificação do arquivo. Então, caso isso caia em algum concurso, não confunda as coisas, tá ok? A gente usa ele para poder criar o arquivo sim, mas a principal função dele é modificar a data atualizar a data de modificação. Então, beleza. Aprendemos aí a criar o arquivo. Vamos apagar aqui o de nosso terminal, tá? Beleza. Agora vamos ao próximo comando. É o mkdir. O mkdir ele serve para criar diretórios. Mk, que vem de make, dir, que vem de diretório. Então vamos criar aqui o diretório eags. Pode perceber que ele criou ali o diretório eags. Bacana, simples e fácil. Tem uma opção do mkdir que vale a pena a gente comentar, que é a opção "-p", que vem de parental, né? Caso ali para você criar o diretório a partir do diretório pai dele. Por exemplo, se eu quisesse criar dentro do diretório eags um diretório chamado sim, e dentro de sim um diretório chamado ppe. Por exemplo, mkdir eags/sim/ppe. Ele não vai permitir. Por que ele não vai permitir? Ele vai dizer que o arquivo diretório não foi encontrado. Qual diretório que ele não encontrou? Esse /sim aqui, o eags/sim. Por quê? Porque esse sim não existe. E eu não botei para que seja criado recursivamente, né? No caso ali, ou parental, né? No caso de cima para baixo. Então, como é que a gente pode fazer isso? mkdir -p. Ele primeiro vai criar o eags, caso ele não exista, né? Como ele já existe, ele simplesmente vai manter. Dentro do eags ele vai criar uma pasta chamada sim, e dentro de sim ele vai criar uma pasta chamada ppe. Tá ok? Agora a gente pode ver aqui, o eags está ali. Dentro de eags eu tenho a pasta sim, e dentro de sim a pasta ppe. Simples e fácil. Perfeito. Vamos voltar aqui à nossa página normal, nosso diretório principal. Beleza, então esse "-p" é interessante caso tenha alguma questão que, por exemplo, crie a estrutura de diretórios a seguir utilizando apenas um comando. Apenas um comando. E aí? Como é que você vai fazer? Você usa o "-p". Perfeito? Comandozinho simples aí que quebra um baita galho. Comando rm. rm de remove. O comando rm ele serve para poder apagar arquivos, tá? Presta atenção no que eu estou te falando, ele apaga arquivos, tá?
Ele não é destinado a apagar diretórios, apesar de que depois a gente vai ver que a partir do comando rm-r a gente consegue apagar diretórios, tá ok? Mas a gente vai falar isso um pouco no final da aula, vamos esperar um pouquinho. Então vamos lá, comando rm é simples, rm e o nome do arquivo que você quer apagar. Por exemplo, aqui eu quero apagar o arquivo rm arquivo1.txt. Pronto. Pode ver que o arquivo 1.txt foi para o saco. Beleza? Então esse é o comando rm. Comando rmdir. Rmdir, que vem de remove diretório. Remove dir, remove diretório. O comando rmdir ele só apaga diretórios vazios. Por exemplo, se eu colocar aqui rmdir e ags, ele não vai permitir, porque ele não apaga o diretório, sendo que ele está vazio, porque ele está cheio. Então ele não apaga o diretório, tá? Isso é uma coisa interessante aí que você precisa saber, tá? Para não ter essa pane aí. O que acontece? Existe também a opção "-p" para o rmdir. Vamos usar aqui um exemplo, tá? rmdir -p e ags sim ppe. Se eu der um ls, aí sim a gente vê que ele apagou a pasta ags. Então, o rmdir sozinho, ele só apaga diretórios vazios. Se o diretório estiver cheio com outros diretórios dentro, tá? Então você tem que usar o comando "-p" aqui. Vamos mostrar uma coisa aqui interessante, ó. mkdir e ags. Feito. Vamos entrar em ags, mkdir, sim. Yes. Tem aqui o sim. E mkdir, dentro de sim, eu quero que crie a pasta ppe. Perfeito. Então, eu tenho aqui a pasta ags, dentro de ags tem a pasta sim, e dentro de sim a pasta ppe novamente. Vamos entrar em ags novamente. Vamos criar um arquivo aqui dentro. Touch arquivo. Agora dentro de ags eu tenho um arquivo e tenho /sim, e tenho a pasta sim. Perfeito? Vamos voltar aqui à minha estrutura padrão aqui do home. Pronto, agora o que eu tenho? Eu tenho a pasta ags, dentro de ags eu tenho um arquivo e um diretório. E dentro desse diretório eu tenho um outro diretório, tá ok? Se eu usar o mesmo comando que eu usei aquela hora, rmdir -p e ags /sim /ppe. Olha que bacana, galera. Ele me diz que o diretório não está vazio. Por quê? Lembra que o rmdir ele só apaga diretórios vazios? Então, independente se você colocar a opção "-p, ele não vai apagar os arquivos que estão ali dentro, porque ele só apaga diretório, tá ok? Então, se você entrar aqui em ags, você vai perceber que ele apagou o diretório vazio. Apagou, sem pane. Entretanto, ele não apagou o nosso arquivo. E aí, como é que eu resolvo isso? Deixa eu criar aqui mais um diretório aqui dentro aqui novamente, para poder manter, tá? Vamos voltar à pasta inicial. Tem aqui o ags, beleza? Então, como é que eu apago um diretório, sendo que dentro dele eu tenho arquivos, né? Sendo que o meu diretório rmdir ele só apaga diretórios. Eu vou usar uma opção do rm -r e o diretório. Pô, Natan, mas ele tá de sacanagem, porque tu me falou que o rm ele só apaga arquivos. Ele não apaga diretórios. E aí? Pois é, garotão. O Linux tem essas coisas aí. O EURM ele só apaga arquivos, ele é destinado a apagar arquivos. Então, se em um concurso você te perguntar qual a função do RM, pode jogar na cara, apagar arquivos. Tá? Se for te aparecer lá qual a função do RM, apagar diretórios e arquivos, não marque esse negócio não, cara. Entendeu? Porque o RM-R é uma opção extra ali para poder apagar os diretórios. Então vamos lá. RM-R. Isso que eu acabei de falar, da opção do concurso, tem que ver o edital ali e ver a bibliografia, o que ela fala, tá? Uma bibliografia pode falar que ele apaga e outra que não, mas na verdade o RM
ele só serve para poder apagar arquivos. E ele tem uma opção, quebra galho, -R, para poder apagar diretórios também. Apesar de que, no sistema Unix, tudo é um diretório, né? Tudo é um arquivo, perdão. Processo é um arquivo, diretório é um arquivo, tudo é um arquivo. Mas vale ver a bibliografia sua aí, tá ok? Então vamos lá, voltando ao assunto prático. rm-r ele vai apagar recursivamente um diretório de dentro para fora, incluindo os seus arquivos. Então, se eu utilizar aqui o comando, você pode ver que o diretório EAGS foi para o saco, mesmo ele tendo arquivos dentro dele e diretórios, tá ok? Vamos lá. O próximo comando que a gente vai aprender é o comando cp, que vem de copy, né, para copiar arquivos. Vamos criar aqui uma estrutura de diretórios. Deixa eu dar um pause aqui para poder criar. Pronto, eu criei aqui uma estrutura de diretórios, dei uma avançada para poder a aula não ficar muito longa, tá? Eu criei o diretório novamente, criei o diretório EAGS. Dentro de EAGS eu criei dois diretórios, sim e side. E dentro de cada diretório desse eu criei uma pasta chamada PPE. Sendo que dentro do diretório sim, eu criei um arquivo, beleza? Então, a nova estrutura de diretórios é essa daí. Então vamos lá. O comando cp, ele funciona da seguinte sintaxe. Vamos dar aqui um Ctrl L para poder limpar nossa tela. Copie cp. A origem vem primeiro. Então, EAGS, sim, arquivo. Copie esse arquivo para a pasta EAGS, SAD. Então, como é que funciona esse comando aqui? Copie o arquivo, chamado arquivo mesmo, tá? Botei aqui, sim, mas é isso aqui mesmo, tá? Aqui você coloca o nome do arquivo que você quer copiar. Copie a origem para o destino. Qual que é a origem? O diretório onde está o arquivo e o nome do arquivo. E a origem, o diretório para onde ele vai. Se eu der um Enter aqui e entrar em EAGS/sim, você vai perceber que o arquivo ainda está ali, ó, arquivo, tá? Mas se eu entrar em SAD, o arquivo também está lá, porque eu copiei o arquivo, beleza? Agora vamos voltar lá à estrutura normal, principal ali, pronto, estou aqui de novo, tá? Eu vou fazer agora o uso do comando mv. Qual que é a diferença entre CP e MV? O CP ele copia, então ele deixa uma cópia lá na origem e uma cópia no destino. E qual que é a função do MV? Ele apaga o arquivo de origem e passa ele para o local de destino. Então você só fica com um arquivo, tá ok? Então vamos lá. Comando mv, origem, EAGS, sim, arquivo. Eu quero copiar esse arquivo para a pasta EAGS, sim, PPE. Então, novamente a sintaxe. Mova o arquivo, a origem no caso, EAGS/sim/arquivo, que é o nome do meu arquivo, é esse aqui, para o diretório EAGS/sim/PPE. Vamos para um Enter, entrar em EAGS/sim, e vamos perceber que o nosso arquivo que estava aqui, ele foi apagado e foi movido para a nossa pasta PPE. Bacana? Agora eu vou te explicar uma coisa bacana aqui sobre o comando MV, tá? Vamos supor que caia lá no concurso público lá, o verdadeiro e falso. A função do comando MV é renomear arquivos. E aí? Verdadeiro ou falso? Dependendo da bibliografia ou da banca, você pode colocar que é falso, porque a função dele exatamente não é essa. A função dele é mover arquivos. Entretanto, essa banca pode considerar essa questão como verdadeira. Por quê? Porque o MV também serve para renomear arquivos. Tá? Como que funciona isso? Eu estou aqui dentro da minha pasta e aqui eu tenho meu arquivo que está chamado arquivo, beleza? Arquivo.
tem que usar nomes mais genéricos, mas enfim, arquivo. Eu vou usar o comando mv, arquivo, e em seguida eu vou colocar curso de Linux. Olha que bacana, galera, ele renomeia o arquivo. Ele renomeia o arquivo e também renomeia diretórios, tá? Diretórios também entram nessa brincadeira aqui. O diretório também pode ser nomeado, movido e copiado pelo comando lcp e o comando mv, beleza? Também funciona para eles. Agora é interessante. Então, fique ligado no concurso, quando cair esse tipo de questão, tá? Se cair, eu marcaria verdadeiro. Se perguntar lá, o MV pode renomear... A função do comando MV é renomear arquivos e diretórios. Eu marcaria sem de olhos fechados ali, marcaria verdadeiro, beleza? Agora, antes da gente terminar a aula, a gente já aprendeu todos os comandos que a gente tinha que aprender nessa aula, que era o touch, o cp, o mv, o rm, rmdir e mkdir. A gente aprendeu todos esses comandos hoje. Agora eu vou te dar um bisu, vou te explicar aqui uma coisa bacana. A gente pode usar metacaracteres também com esses comandos, tá? Eu vou usar aqui exemplos simples aqui, tá? Eu queria usar, na verdade, só um exemplo para não ficar muito longo, porque é a mesma ideia para todos os comandos aqui. Se eu entrar em AGS, eu tenho o diretório side e o diretório sim. Se eu quiser apagar todos eles, então rm-r asterístico. Olha aí que bacana. Ele apagou tudo, beleza? Apaguei recursivamente com rm todos os arquivos que estavam aqui ou todos os diretórios. Então, o metacaractere também pode ser utilizado nesses comandos aqui que a gente aprendeu hoje, inclusive no cp, mv, tá? Pode usar à vontade aí esse metacaractere que a gente aprendeu na aula passada. Então é isso aí, galera. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Acessem nosso blog, curtam nossa página no Facebook, compartilhem, façam sua inscrição no nosso canal no YouTube também. A sua ajuda é muito importante para a gente. O curso é gratuito e o nosso único pagamento é o reconhecimento de vocês poderem entrar lá e curtir o que a gente está postando, comentar, tirar suas dúvidas. Pode entrar à vontade, perguntar à vontade, na medida do possível a gente vai ajudar vocês conforme a gente puder. Então até a próxima aula.